Continuando para a parte 2. Vamos lá. Então, vamos começar dessa primeira função que eu falei da sustentação dos órgãos, né? O assoalho pélvico, ele tem fibras, tanto lentas, que a gente chama assim, né? É uma forma mais simples, não é o termo técnico do nome da fibra, mas assim como todas as outras partes, né, do nosso corpo, que é braço, perna, enfim, barriga, ele tem fibras lentas e fibras rápidas. Mas 70% do assoalho pélvico tem fibras lentas. Por quê? Porque são as fibras lentas que são responsáveis por essa propriedade de ter mais resistência, tá? A fibra lenta, ela não precisa ter assim, uau, capacidade top, potente de contração, mas ela precisa ser resistente, porque ela fica sendo acionada o tempo todo. O tempo todo, quando está sob ação da gravidade, né, essa fibra, ela está recebendo esse estímulo do peso dos órgãos, e no caso do assoalho pélvico, e da sustentação deles, né? Então, ela Anne, precisa ser resistente. uma dúvida para mulheres que trabalham em pé e mulheres que trabalham sentada, tem uma diferença desse desgaste? A gente pode dizer que depende de alguns outros fatores também. Por exemplo, ter ou não sobrepeso. Por quê? Porque o sobrepeso é mais uma sobrecarga no assoalho pélvico. Então, às vezes, a mulher pode trabalhar muito tempo sentada, mas ela, por uma questão, às vezes, alimentar, de sedentarismo, de genética, enfim, vários outros fatores, o medicamentoso, que a gente sabe que tem medicações que contribuem aí com o ganho de peso, que fica mais difícil de controlar. Enfim, ela pode estar com sobrepeso, e aí, mesmo sentada, a gente está acionando essas fibras, tá? Mesmo quando a gente está sentado. Por quê? Porque tem a sustentação dos nossos órgãos. E aí, somado a isso, a um sobrepeso, então, o momento que a gente está com o assoalho pélvico mais relaxado em relação a essa função de sustentação é quando a gente realmente está dormindo. Então, quando a gente dorme, tá deitado, não dormir sentado. Quando a gente dorme deitado, a gente realmente está aí reduzindo drasticamente a ação da gravidade, e ainda a gente está sob um estado de relaxamento, o nosso corpo como um todo, né? Quando a pessoa também não vai dormir, como eu falei, né? Estressada, com angústia, nosso corpo ele se apropria de um relaxamento que é mais difícil a gente conseguir quando a gente está em alerta, tá? Então, não é uma característica assim tão determinante se a pessoa trabalha mais tempo sentada ou mais tempo de pé. Então, essas fibras, elas precisam ter muita resistência. E quando a gente vai no consultório avaliar, fazer a avaliação funcional do assoalho pélvico, a gente precisa testar a capacidade de manter uma contração boa. E aí a gente avalia, no caso das fibras lentas, o tempo de sustentação dessa contração, tá? Então, a gente vai dizendo que temos parâmetros mais desejáveis, né? Para a gente dizer assim, olha, você está com uma boa função nesse aspecto. E a gente faz alguns outros testes de tosse, e ver como que esse assoalho pélvico se comporta na tosse. A gente avalia com isso também fibra rápida, tá? Que eu vou já falar sobre elas. E a gente também faz teste de Valsalva, que é quando a gente aumenta muito a pressão intraabdominal. Então, eu posso pedir para a pessoa soprar forte a mão, evitando que o ar saia pela boca, e assim a gente vai ver como que esse assoalho pélvico recebe essa carga, porque tudo que a gente faz e que aumenta a pressão interna do abdômen recai no nosso assoalho pélvico. Então, eu tenho aqui a pelve e aqui eu tenho o abdômen. Se a gente pensar nessa pressão descendo, e que aqui parece um funil, a pressão, ela, quando tem uma área de distribuição, maior, ela vai ter um impacto. Esse funil vai fazendo com que essa pressão vá sendo distribuída cada vez mais numa área menor. Então, o assoalho pélvico recebe essa pressão de uma forma muito mais intensa à medida que ela vai descendo.
Então, as mulheres que têm aí um histórico, já adiantei uns, de sobrepeso, obesidade mesmo, né? Tem mais chance de ter uma sobrecarga que leva à falha de resistência dessa musculatura. As Lembrei aqui mulheres. das mulheres na menopausa, porque começa a acumular mais gordura visceral ao invés da distribuição femoral. E já é uma idade, né, que a pessoa já começa a reclamar Isso. disso. Faz todo sentido aí a gente for pensar em manter o peso adequado nessa fase. Sim, exatamente. Aí, somado à parte de sobrepeso, né, de um maior volume abdominal, no geral, a gente tem número de gestações. Então, sim, não dá para a gente negar. Ser mãe é maravilhoso, gestar é lindo, mas são momentos de sobrecarga para o nosso assoalho pélvico. Aí alguém pode estar me ouvindo e dizendo assim, então você acha que uma mulher não deve ter mais do que 2 gestações? Não, não estou falando isso, tá? Até porque não existe estudo que diga assim, o ideal é ter só até 2 gestações, só até 3 gestações. Não. A gente precisa entender que se a gente tem um assoalho que a gente vai preparando ele para essa fase, que tá tudo bem. O problema é você não preparar e aí você ter 4, 5 gestações. Claro, é um tempo, são meses de sobrecarga num assoalho pélvico que não foi preparado para isso. Então, claro, ele pode sim reclamar, tá? Então, quando a gente pega mulheres mais velhas e aí a gente escuta muito, elas chegam dizendo assim: minha bexiga caiu por causa dos meus partos. Não necessariamente. A gestação em si, ela é um risco maior para essa sobrecarga e para essa condição. Por quê? Porque são mulheres que não foram orientadas na questão de prevenir, né, de preparar esse assoalho pélvico. A questão do envelhecimento, e isso a gente não consegue intervir, né? Porque o envelhecimento traz uma redução de colágeno. Isso é um fato. Claro que hoje tem meios, recursos para a gente diminuir, desacelerar, na verdade, né? Essa perca do colágeno, mas ela é progressiva, né? Então, quanto mais a gente passa, mais o colágeno da gente vai ficando realmente em menor quantidade. Eu acho que talvez você até tenha um dado mais atualizado sobre isso, né? Porque diz respeito diretamente ao teu trabalho, mas o que eu vou dizer do dado que eu aprendi que a partir dos 30 anos a gente perde cerca de 1% de colágeno ao ano. Né? Então, Anne, a se tiver partir algo dos mais novo, 25 anos, a gente já começa a perder colágeno. olha só, gente, 5 a menos. Então, 5 a menos, cada vez menos, ainda mais com a nossa alimentação cada vez mais ultraprocessada, cada vez mais rica em açúcar, destrói as matrizes de colágeno precocemente. Olha só, viu como é importante a gente fazer o link com diversos conhecimentos? Então, isso é um fator que dá para a gente melhorar, tá? Mas não dá para a gente realmente assim sanar, né? Dizer, eu vou fazer algo que eu não vou perder o colágeno. Não, isso não é possível a gente manejar dessa forma, mas a gente pode manejar com, por exemplo, essas dicas que a gente já entendeu que existe dessa parte nutricional. E, claro, se você tem acesso a um profissional que possa fazer a aplicação de laser para melhorar a produção de colágeno na região, ótimo. Então, você está conseguindo possibilitar uma condição mais favorável para seu assoalho pélvico nesse aspecto de capacidade de estrutural, né? Porque o colágeno, ele é uma dos componentes mais importantes para a gente manter estrutura, né? Então, isso não dá muito para a gente mexer. Aí eu falei do sobrepeso, falei da multiparidade, né? De ter mais gestações e dessa questão do envelhecimento e alguns fatores que a gente pode, às vezes, não conseguir fazer uma correlação tão direta, mas a gente sabe, a gente percebe o quanto influencia. Tabagismo, porque
é uma droga que realmente interfere na capacidade também de boa nutrição dos nossos tecidos, não é à toa que uma pessoa que fuma por muito tempo, ela fica com a pele da face muito mais envelhecida precocemente do que alguém da mesma idade que nunca fumou, né? Então, a gente pode pensar também sobre isso. O fato é, a gente consegue evitar muitas vezes essa descida dos órgãos, que é a mais conhecida, muitas vezes é útero e bexiga, através de um trabalho preventivo como um trabalho de tratamento. Um assoalho, pergunta que não quer calar. Tá, o meu assoalho pélvico, eu descobri que ele não sustenta quase nada, ele sustenta 1 segundo. Eu posso melhorar? Pode. Músculo tem capacidade de recuperação. Se não fosse assim, se fosse diferente, não adiantaria a pessoa ir para academia para hipertrofiar, tá? Aí eu vou ser um pouco polêmica, porque eu recebo muitas, assim, ai, o médico falou que só cirurgia. E muitas vezes eu ainda recebo umas que dizem assim, eu tirei o meu útero porque o meu útero estava descendo. Aí eu pergunto, tá, e se for sua bexiga que estiver descendo, vai tirar a bexiga? Não vai, né, gente? Então, não, a solução não é retirar o órgão. A solução não é simplesmente uma cirurgia. Eu não estou dizendo que nunca vai ser cirurgia, tá? Porque a descida dos órgãos, elas têm graus de gravidade, de comprometimento. Tem um grau mais discreto dessa descida, tem um grau moderado, tem um grau mais severo. O que eu estou dizendo é que não adianta você ir só para a cirurgia e não fazer um preparo antes da cirurgia, inclusive para melhorar a condição dessa musculatura, porque a cirurgia, basicamente, muitas vezes, quando não é só a retirada do órgão, né? Não dá para retirar a bexiga. O que se faz? Coloca uma redinha, que chama sling, de apoio debaixo da bexiga. Só que esse sling, ele não fica solto, flutuando no assoalho pélvico, né? Porque senão ele não conseguiria sustentar nada também. Esse sling, ele precisa de pontos de apoio. E esses pontos de apoio também precisam estar capazes de dar conta de sustentar, igual uma rede. Você põe uma rede no armador de rede que está bem fixado na parede, certo? Se não estiver bem fixado na parede, o armador de rede vai cair. Então, muitas vezes a gente tem recidiva do prolapso, tá? O prolapso é o nome técnico para essa queda do órgão. Muitas vezes a gente tem recidiva do prolapso depois de uma cirurgia. Por quê? Porque não houve um preparo dessa região nem antes e nem depois da cirurgia, tá? E muitas vezes a gente consegue tirar essa mulher da necessidade de cirurgia com uma ferramenta que a gente a medicina tem, que se chama pessário. Eu não tenho nenhum agora no momento aqui no consultório para mostrar para vocês, mas o pessário, ele é como se fosse uma órtese. Então, ele é colocado e tirado com alguma regularidade, não é algo que é colocado e retirado todos os dias, tá? A mulher aprende a pôr e aprende a tirar. E aí, ela vai conseguir, deixa eu pegar aqui a vulva, né? Ela vai conseguir introduzir o pessário, que tem que ter o modelo correto. A fisioterapeuta pélvico também faz a prescrição de pessário, tá? Então, tem que ter o modelo. Ai, obrigada, linda. Tem que ter o modelo correto e o tamanho. Tem que ser medido também para aquela mulher, tá? E aí a gente ensina a mulher a introduzir e ele vai ser um suporte para esse órgão que não está mais ficando no lugar. É incrível a quantidade de mulheres que deixam de ter indicação cirúrgica quando elas têm a boa prescrição de um pessário, gente. Isso é muito, muito importante vocês saberem, porque toda cirurgia, ela tem mínimos riscos que sejam, né? E muitas vezes, inclusive, eu tenho pacientes que vieram para mim e eu indiquei o pessário porque elas eram pacientes crônicas de outras questões, questão vascular, cardiopatia, e que aí o risco de se submeter a uma anestesia
e ir para uma cirurgia, aumenta muito, aumenta exponencialmente em pessoas que têm diabetes, hipertensão, cardiopata. Então, assim, são pessoas que o quanto puder evitar cirurgia é questão, às vezes, até de vida ou morte mesmo, né? Mas você vai deixar a pessoa para sempre com problema, porque ela não pode ir para uma cirurgia, ou ela não deve ir para uma cirurgia porque ela tem alto risco? Não, ela tem outra possibilidade. Ou o contrário, você vai colocar uma mulher jovem para fazer uma cirurgia antes de tentar um recurso menos invasivo? Por que isso? Não tem sentido. Então, é o que eu digo, quando vocês ouvirem falar em algum familiar, ou vocês mesmos desenvolverem algo do tipo, saibam que tem recursos não invasivos, como a cirurgia, para tratamento e qualidade de vida, porque não adianta também a gente fazer uma coisa e não ter qualidade de vida. O pessário, ele não é algo muito caro, ele está em torno aí, no Brasil, junto com frete, em torno de R$ 500, e ele dura 6, 7 anos. Você cuidando certinho. Então, a cada 6, 7 anos, você pode ser que precise fazer a troca do pessário, mas olha o benefício disso em relação a se submeter a uma cirurgia, que pode, inclusive, ter uma recidiva, tá? Então, dessa parte de sustentação, eu acredito que esses 2 pontos são muito importantes, vocês entenderem essa abordagem não cirúrgica que a gente tem, e essa reflexão de que não é simplesmente o meu útero está saindo pela minha vagina, então eu vou retirar o útero, porque existem repercussões também em relação a isso. A ausência do útero ali pode também levar a outras disfunções, porque vão descer outros órgãos também. Algo vai ocupar o lugar do útero, ele não vai ser retirado e vai ficar um oco aqui, tá? Verdade, não Então faz sentido. vai ser mudada a configuração disso. E essa nova configuração, muitas vezes, vai trazer outros novos problemas, né? Então, claro, quando é uma necessidade de retirada por um mioma muito grande, um câncer, gente, aí não tem o que falar, né? É outra questão. Mas o que eu estou falando aqui é o alerta desse raciocínio tão simplista da questão. Retira o útero. Aí daqui a pouco a bexiga começa a cair, outras coisas começam a cair, e aí não, é o que eu digo, não dá para ficar retirando tudo, né? Então, vamos lá. Da parte de sustentação, acho que eu abordei as coisas mais importantes. A parte de micção, essa é uma das mais conhecidas, né? A função do assoalho pélvico em relação à micção, porque a gente escuta muito mais comumente histórias de pessoas que têm escape de xixi. Isso é mais comum já da gente ouvir falar, embora muita gente ainda tenha vergonha de dizer, né? O escape do xixi, ele pode acontecer, ele é classificado mais ou menos no escape de esforço, a incontinência urinária de esforço, que é aquela que você espirra, ou tosse, ou pula, ou corre, tudo que está relacionado a algum esforço físico. E aí, escapa o xixi. Pode ser uma incontinência que a gente chama de urgência, que é uma bexiga que ela, quando vai avisar que quer esvaziar, ela avisa assim, ó, ela aperta assim, e ela aperta de um jeito que a pessoa tem que ir correndo para o banheiro, porque ela não dá conta de segurar, e aí ela tem um escape de urgência. Essa bexiga, ela não vai avisando gradativamente. Maiara, vamos lá no banheiro que eu quero esvaziar? Não, ela já chega chegando. A gente fala que é uma bexiga sensível, hiperativa, uma bexiga que ela tem uma sensibilidade diferente, né? E temos a incontinência mista, quando a gente tem das duas. Estou presente as duas, tá? Tem algum fator que desencadeia essa bexiga ansiosa aí que libera tudo de uma vez? Por exemplo, eu peguei muita gente na clínica que falava assim: eu vou no banheiro 4 vezes por dia. Eu falo, mas você não tá bebendo 2 litros de água? Tô, mas eu sinto e espero, eu seguro. Falei, nossa, gente, isso daí pode ser perigoso no final das contas. Isso influencia? Influencia. O comportamento
miccional da gente influencia. Por isso que um dos recursos que a gente tem no consultório é fazer o que a gente chama de diário miccional e diário evacuatório. São dias de realmente anotação, igual o diário de adolescente, tem várias coisas que a gente pede para a pessoa anotar, para a gente entender o comportamento miccional e evacuatório daquela pessoa. E aí a gente vai fazer orientações que a gente chama de terapia comportamental, né? Para essa questão, porque a bexiga é um músculo também, deixa eu contar isso para vocês. E esse músculo, que é a bexiga, ele é diferente do músculo do assoalho pélvico ou do braço, porque ele não é um músculo que a gente comanda diretamente, né? Eu não consigo falar assim, bexiga, contrai agora, bexiga, relaxa. Então, ela é um músculo, só que é um músculo involuntário. Só que todo músculo, involuntário ou voluntário, ele tem a capacidade de contrair, relaxar. Ele tem a capacidade de se alongar ou se encurtar. Então, pensando aí numa bexiga, tipo como se fosse um balão de aniversário, tá? Bexiga de aniversário. Vocês devem lembrar de pegar uma bexiga e soprar uma bexiga que ela tem muita resistência em começar a encher. Nossa, falta o fôlego até. Então, é uma bexiga muito que tá, vamos fazer a analogia aqui para a nossa bexiga humana, é como se fosse uma bexiga que está encurtada. Ela não tem uma boa complacência, uma boa capacidade de se esticar. E aí a gente tem o contrário, aquelas bexigas que elas são tão estimuladas e ela tá tão mais de boa que ela alonga demais, e aí ela fica um bexigão. E aí tem essas pessoas, como você falou, que ficam postergando o xixi uma vida, elas vão aumentar muito o tamanho dessa bexiga. E quais são as repercussões das duas coisas, né? Primeiro, eu quero que vocês saibam que, através do nosso comportamento, a gente pode influenciar no formato, na estrutura da nossa bexiga. Então, de acordo com o nosso comportamento, a gente pode ter uma bexiguinha que não vai conseguir acumular quase mais nada de xixi, porque ela não está sendo estimulada a alongar minimamente, como a gente pode ter uma bexigona que vai ter o quê? A dificuldade de contrair e esvaziar quando precisa, tá? Então, como que o xixi acontece? Bem resumidamente falando, a gente precisa de duas coisas para o xixi sair, né? A gente tem a micção, a bexiga contrair e, ao mesmo tempo, o assoalho pélvico relaxar. Na hora de fazer xixi, fazer cocô, de parir e na hora de transar, a gente precisa ter essa propriedade de relaxamento do assoalho pélvico, tá? Então, se eu tenho aqui uma bexiga, ela tá aqui em cima, contraindo, mas eu tenho uma pessoa que diz, não, eu não vou fazer xixi agora, eu vou colocar lá para frente. Aí ela fica, a pessoa mesmo sem ficar pensando nisso, ela fica, ó, contraindo essa musculatura para inibir a saída do xixi. Essa bexiga vai crescendo, vai ficando cada vez mais acomodada. A dizer assim, não adianta eu falar que eu estou precisando esvaziar com 350 ml de xixi, com 400 ml de xixi, porque o meu dono aqui, a minha dona aqui, não me escuta quando estou falando, então eu só vou avisar agora quando eu tiver com 500 ml, com 600. Só que quando o músculo, gente, está muito, muito, muito alongado, ele diminui a capacidade dele de contrair. Então, a gente pode começar a ter o quê? Quadro de retenção de xixi. E aí, dá o quê? Infecção urinária. Tem pessoas que têm infecção urinária crônica, que todo ano, quanto que a gente tem infecção urinária de repetição? Mais de 2 infecções urinárias no ano, anualmente. Tem pessoas que já têm até resistência de antibiótico por causa da questão de não esvaziar a bexiga quando deve, tá?
E a gente também não deve ter um padrão de toda hora, assim, mal sentir o primeiro desejo do xixi, porque a gente tem isso, tá? Fisiologicamente. A gente tem o primeiro desejo, e aí depois, daqui a um tempinho, esse desejo reaparece. Tem gente que mal sente a vontade, ou o contrário, nem espera ter vontade. Sabe aquele xixi que a gente chama no consultório de xixi preventivo? Ah, eu vou sair, eu não quero usar o banheiro onde eu vou, então eu vou fazer xixi. Ela não está com vontade e ela vai fazer o xixi. Essa pessoa, ela pode começar a dar esse estímulo de falta de alongamento dessa bexiga. Aí, na hora que ela precisa ter uma bexiga que ela vai fazer uma viagem curta, mas, tipo, daqui para São Paulo, é uma viagem curta, ela não aguenta, muitas vezes, chegar no destino. Por quê? Porque um pouco mais de xixi, aquela bexiga já grita. Pessoas E que diz, também acordam muito de madrugada para fazer xixi, às vezes pode ser esse comportamento. isso, beber água de forma errada, né? Então, a gente tem um volume mais adequado de ingesta de água para cada um, né? Que, inclusive, quem é da nutrição também faz essa medição de ingesta diária adequada de água. E não só a quantidade, a gente deve distribuir essa ingesta de forma regular ao longo do dia, porque o rim ele precisa filtrar o tempo todo, não é só de manhã e não é só à noite. Tem gente que esquece de beber água o dia inteiro, aí quer compensar, porque a Nutri Maiara falou que tem que tomar água, quer compensar à noite, e aí dá ruim muitas vezes, tá? É verdade. Então, Gente, lembrando aqui, só um minuto, deixa eu te interromper, de Uhum. aproveitar a deixa, 35 vezes peso é a quantidade de água que você precisa. Não exagere, porque também Exatamente. não vai ser legal para você. Quando for ali 6 horas da tarde, para de beber água. Seu consumo de água tem que ser anterior a isso, né? Você acorda, bebe Uhum. água e vai distribuindo, como a Anne muito bem falou. Isso. É exatamente esse cálculo que a gente usa, 35 vezes o peso. E aí tem, às vezes, alguma condição ou outra, né? A mulher que está amamentando, a mulher grávida, que pode ser que ela precise um pouquinho mais, mas essa medida é a média adequada para o ser humano, né? Ou uma pessoa que trabalha muito debaixo de sol quente, enfim, ela desidrata mais, né? Então ela pode ter uma necessidade um pouco maior, Sem mas no contar geral também é a isso. atividade física que a pessoa está ali transpirando, que vai precisar de É, um pouco mais. Tratamento de acne também, exato. 40 ml por quilo de peso. Mas no geral é Isso. isso mesmo. Fica em É torno de isso. 2 litros, né? A maioria das Uhum, pessoas, o peso mais usual, fica em torno de 2 litros, 2 litros e meio. Não isso. passa muito disso. Tem gente que até exagera, fala, eu tomo 4 litros. Gente, essa pessoa não vai sair do banheiro, daí começa a fazer o que você falou, segura demais. Exatamente. Ou não sai do banheiro. E a tosse, tá? A incontinência por tosse, por espirro, por atividade física em excesso, ou atividade de alto impacto, já traz para a gente um raciocínio de fibra rápida fragilizada. Então, na sustentação, nosso raciocínio é fibra lenta. Na perda, quando é por escape de esforço, é fibra rápida, que geralmente não está entrando rapidamente. Essa fibra, ela não precisa ter resistência de segurar a contração, assim, por um minuto, não. Ela precisa ter agilidade, claro, ela tem que ter potência também, né, para aguentar esse impacto que ela está recebendo. E ela tem que ter agilidade. Tanto, e isso, gente, é um dos pontos mais, tanto de contrair quanto de relaxar. Uma musculatura que não relaxa, ela não consegue ter boa potência de contração. Então, por favor, se alguém aqui já comprou ou pensa em comprar curso online para aprender a treinar o assoalho pélvico, não faça isso. Não, não, não. Porque, primeiro, você precisa de uma avaliação para entender como está as suas fibras. Já parte daí. Porque ninguém é igual. Então, assim, a Maiara vai conseguir segurar por um tempo, eu por outro. Ela vai estar mais fortalecida em um aspecto, eu em outro. Então, não somos seres iguais.
Segundo, você pode estar focando, e os cursos focam muito em fortalecer, fortalecer, fortalecer. Mas se você não tiver boa capacidade de relaxamento, você vai trazer danos para essa fibra. E você também nem vai conseguir treinar ela como deveria. Porque não é à toa que quando a pessoa mesmo a pessoa que é ratinho de academia, que vai todos os dias para academia, a pessoa que faz o treino, ela diz, ó, um dia vai ser, a gente vai focar em perna, outro dia a gente vai focar em braço. Por quê? Porque a gente precisa de um tempo de descanso, de repouso, né? O músculo ele não pode receber só estímulo de contração, ele precisa receber estímulo de relaxamento também, principalmente a musculatura do assoalho pélvico, tá? Então, a gente vai precisar ver o quanto que esse assoalho pélvico está conseguindo contrair rápido, relaxar rápido, para contrair rápido de novo. Porque se você vai fazer um jump, como você falou no começo da nossa aula lá anterior, a pessoa faz o jump, ela faz vários impactos, um atrás do outro, né? E ela precisa, enquanto ela faz o jump, ela precisa acionar várias vezes o assoalho pélvico dela, várias. Então, o assoalho pélvico precisa ter essa capacidade de contrair rápido, relaxar rápido, contrair rápido, relaxar rápido, tá? Para evitar escape por esforço. Daí a parte da função evacuatória, né? Um dos maiores problemas é a constipação, que leva inclusive à hemorroida. Constipação crônica é um dos sinais de tensão no assoalho pélvico. Essa pessoa não consegue relaxar bem na hora de fazer cocô. Esse cocô não, ele a mesma coisa, tá? O reto também avisa quando você quer fazer cocô. Só que a pessoa que tem um assoalho tenso, ela posterga a ida ao banheiro. E tem uns tabus também envolvidos, tá? Gente que diz assim, eu não consigo fazer cocô fora de casa. Se a pessoa viaja, ela passa uma semana constipada porque ela não consegue fazer cocô em outro banheiro, né? Gente, isso é tabu. Onde tiver vontade, um banheiro, tem que juntar as duas coisas. Você não pode ficar segurando. Na viagem Porque quando também acontece muito da pessoa não beber água, que também está ligada com isso, constipação, não comer salada, que é comer só as coisas que estão ali disponíveis de junk food. exatamente. E o reto, ele também tem capacidade de se alongar. Então, aquelas fezes, se elas ficam ali, porque tem uma tensão do assoalho pélvico que não deixa elas serem liberadas, a gente vai ter uma reabsorção de água daquelas fezes, elas vão ficando cada vez mais compactadas também. A gente vai ter cada vez mais um acúmulo, e aí fica cada vez mais difícil, e a pessoa ela tá com vontade, ela senta no vaso, mas ela não consegue fazer cocô. Ou quando consegue, é com dor, sangra. E aí o nosso corpo tem memória. O nosso corpo entende assim, caraca, fazer cocô é ruim pra caramba. E aí cada vez mais a pessoa fica postergando. Eu já tive paciente no consultório que ficou 15 dias sem evacuar, precisou fazer lavagem no hospital. Então, a pessoa fica com estufamento abdominal gigantesco, cheio de gases, porque esse intestino também já não consegue trabalhar bem. Então, é uma cascata de coisa. Então, por favor, tem constipação, é importante passar por uma avaliação para ver como que está esse assoalho pélvico, porque existem técnicas que a gente utiliza no consultório para ir favorecendo esse relaxamento, tá? Inclusive, para também favorecer uma nova acomodação do reto, porque quando a gente pega retos que ficam alongados por muito tempo por causa de anos de constipação, a gente precisa treinar ele reduzir novamente para, com volumes menores de cocô ali, ele conseguir começar a avisar, opa, quero fazer cocô, né? Então, a gente trabalha, inclusive, a sensibilização da região anal, tá? E retal também. Anne, uma coisa Ana, interessante também que a gente não vê falando muito, mas é uma realidade. As pessoas que têm constipação, que têm aquela barriga estufada, que tem gases fétidas, elas também não têm libido. Como é que você vai ficar tranquila no momento íntimo se você tem isso? Não tem libido, daí acaba prejudicando o relacionamento, fertilidade. A pessoa quer engravidar e não consegue relaxar. muito obrigado por falar isso, porque eu quero mostrar para vocês, vocês conhecem ou já ouviram falar na escola, quando todo mundo fazia ensino médio,
tem uma lei da física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, né? Então, imagina esse reto cheio de cocô. Aí vamos imaginar um momento de relação sexual, o pênis com penetração, tá? O pênis ou qualquer outra coisa que esteja penetrando, né? Um vibrador, não importa. Ele precisa de espaço para fazer uma boa penetração e fazer o atrito que traz prazer, enfim. Mas aqui tá cheio de cocô e empurrando a parede da vagina. Então, gente, não fica fisiologicamente difícil e prazeroso, porque a pessoa se sente estufada, ela sente que não está legal, ela não consegue relaxar, é o medo, como você falou, de soltar pum na hora da relação, porque ela está cheia de gases, ela está incomodada, então são repercussões. O que eu quero que também vocês entendam é que o assoalho pélvico é um só, com todas essas funções. Então, tem uma coisa que não está bacana, mas cedo ou mais tarde ela vai repercutir nas outras funções, porque é a mesma musculatura para todas elas, tá? Então, obrigada por falar sobre isso. E aí a gente tem a função sexual, que é uma função também muito importante para o ser humano. A gente nasce e morre com sexualidade. E aí eu trago, principalmente para as mulheres, esse protagonista aqui, ó, gente. Vocês sabem o que é isso? Você sabe já, né? Então, isso aqui... Difícil de ser encontrado muitas vezes, buscado, difícil. E não precisa de GPS, tá? Só precisa de carinho, de toque. Isso aqui é o clitóris, tá? Ele é grande assim, isso aqui simula um clitóris de uma mulher adulta, tá? Em tamanho real. E aí a gente tá vendo aqui, ó, ele assim, a gente toca a pontinha dele. Isso é o que tá para fora. Tudo isso aqui, ó, tá dentro da nossa vulva. Então, gente, é a ponta do iceberg. Só que é um iceberg bom, né? Ó, aqui, para vocês entenderem. Então, ele tá acomodado, essa região do clitóris, aqui dentro da vulva, tá? E a gente só sente a pontinha dele. E essa pontinha, ela tem o dobro de terminações nervosas da cabeça do pênis. Então, ela é muito potente. E esse é um órgão especializado em prazer. A gente pode dizer isso, nós mulheres, que nós somos as únicas que temos um órgão que ele só existe para dar prazer. O clitóris não tem outra função. O pênis do homem, ele utiliza também para fazer xixi. Ele também utiliza para reprodução, porque é pelo pênis que sai o esperma com espermatozoide, né? A gente não. A gente tem um órgão que é só para o prazer. Aí eu quero chamar a atenção das mulheres que acham que tá tudo bem não ter prazer na relação. Não tá Que tudo é bem. errado, que Deus não permite. Tem muita gente que tem uma crença limitante. Sim, aí eu digo assim, ó, independente de fé, se você acredita que tem um Deus, independente da tua religião, você acredita que esse Deus criou e tudo que ele criou por algum motivo, e é perfeito a criação de Deus. Aí vocês perguntam agora, por favor, tá? Se perguntem. Então, por que Deus colocaria um órgão só nas mulheres, que é para o prazer, que é só para isso que ele está ali, se não fosse para ele ser usado, gente, tá? Então, a gente tem direito de ter prazer, a gente nasceu para ter prazer também, tá? Então, lógico, a gente vê que quem está com a gente ali, nossa parceria, tá tendo prazer também com a nossa companhia, com o nosso toque, é muito legal. Quem não gosta? Quando a gente tá com alguém que a gente gosta,